tema, eu quero dizer sobre o arrependimento humano e o perdão divino. Esses versículos escolhidos, porque eu escolhi o versículo 12, porque aqui está dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores ou os nossos ofensores. Nós sabemos que o perdão de Deus é infinito, porque Ele é um Deus que perdoa. Em Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, o Senhor é aquele que esquece de todos os nossos pecados, toda a nossa dívida, e joga no mar do esquecimento. Ele perdoa as nossas dívidas, por causa dele é amor. Então, nós devemos entender já o que seria o perdão. O perdão é o ato de deixar de lado a ofensa e se reconciliar. Vindo nisso, a expiação. A expiação era um pagamento. O pagamento era, no tempo bíblico, as pessoas levavam um animal até o sacerdote. O sacerdote estava ali para receber aquele animal. A pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal. Era como se estivesse fazendo uma transferência de pecado. Era como se estivesse dizendo naquele momento: o pecado dessa pessoa está passando para esse animal. O animal agora era imolado, colocado o seu corpo sobre o altar. Os pés, as vísceras, algumas coisas eram retiradas e jogadas fora da cidade. Ali era queimado e é como se estivesse servindo ao Senhor. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote pegava o sangue do animal, entrava dentro do terceiro compartimento do tabernáculo, que era o lugar santíssimo, pegava aquele sangue e aspergia sobre a arca da aliança. E ali era como se estivesse simbolizando os pecados do povo, sendo perdoado por Deus, e ele trazia ali um recado de Deus para o povo. E nós, por tanto tempo, perguntamos: por que um animal? O animal era e é um ser que ele não tem noção de erro. Ele não tem noção de pecado. Então era como se Deus estivesse falando para ele: pega um animal, porque o animal ele é puro, ele não tem mácula. O ser humano ele tem pecado. Então, para simbolizar que está sendo pago o pecado desse povo, vamos pegar algo que seja puro para transferir a sua culpa para ele. Então pegava-se um animal e fazia essa transferência. Agora aquele ser humano que levou o animal, ele poderia dizer: o Senhor ele perdoa os meus pecados, mas eu estou vendo que alguém está indo pagar o preço por mim. Tudo isso que eu fiz de errado, tem alguém pagando esse preço por mim. Todas as minhas iniquidades, eu sei que tem alguém perdendo sangue por causa de mim. Então nós vamos ver que essa era a expiação, o pagamento do pecado. Olhando para a Bíblia, no Gênesis, nós vamos ver que o pecado ele entra através de um homem. O homem estando no jardim, juntamente com a mulher que Deus o dera, eles agora o pegam pelo pecado da desobediência. E eles, para poder dizer que eu falei, eles pegam agora folhas de figueira, eles se cobrem para estar se justificando no seu erro. E o que mais o ser humano gosta é de poder se justificar. Mesmo estando errado, ele quer buscar uma justificativa. Eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo. E Adão vai dizer: eu errei por causa da mulher que tu me dera. A mulher vai dizer: eu errei por causa da serpente. Então ninguém quer assumir a culpa. Todo mundo quer jogar a culpa em alguém. Então eles pegam folha de figueira para poder justificar. Mas pelo amor de Deus, que era tão grande por eles. Agora a Bíblia diz que Deus pega um animal que cobre eles. Ou seja, desde o princípio dos tempos, um animal já tinha sido morto, para que eles pudessem sair dali sem mostrar as suas vergonhas. Sabemos que um homem ou uma mulher com seu corpo despido é símbolo de vergonha. Então Deus estava olhando para eles dizendo: vocês não podem se auto-justificar, mas vocês também não vão sair daqui envergonhados, porque eu vou cobrir vocês.
Deus coloca eles fora do jardim para que eles não pudessem se alimentar do fruto eterno e pudessem viver eternamente no pecado. Mas mesmo assim, um animal é morto, o sangue é derramado por causa do erro deles. Então nós estamos vendo que o pecado ele entra no mundo, mas tem alguém já mostrando o caminho de perdão. Tem alguém vindo já dizendo o preço ele vai ser pago. Tem alguém já vindo dizendo vocês erraram, vão errar, mas vai ter alguém para pagar o pecado de vocês. A vida segue. Mas nós devemos notar que há o falso arrependimento, mas também há o falso perdão. O falso perdão, nós vamos pegar em Gênesis capítulo 34, onde a Bíblia vai narrar que Siquém, ele vai violentar Diná. Depois ele e o seu pai Amor, eles vão vir até Jacó dizendo: olha, meu filho Siquém, ele ama muito a sua filha, então dá a eles o casamento. Todo o judeu israelita sabia que esse ato era um dos atos mais horrendos, e até hoje é um ato vergonhoso. Mas naquele tempo era como se estivesse colocando de fora a pessoa que sofreu essa violência. E ainda Siquém, ele vem até a cidade pedir ao pai o casamento, juntamente com seu pai Amor. Eu não sei qual é a conversa de Jacó com seus filhos, mas a Bíblia diz que os seus filhos, eles estão irados. E na ira deles, eles queriam tramar alguma coisa. Mas pelo pedido deles de casamento, agora eles dão casamento. Mesmo sabendo que não podia por causa de linhagens diferentes. Os filhos de Jacó vão falar só: daremos minha irmã para vocês casar, mas vocês têm que entrar no ato da circuncisão. Era outra coisa errada, por causa somente a circuncisão era para os judeus e não para os de fora. E agora eles fazem: não vamos casar, eu e minha casa seremos circuncidados. Eles dão casamento. Diná vai para a casa de Siquém. Durante o período de 3 dias da circuncisão, eles estão tratando da ferida. Eles estão com febre, estão cansados, estão deitados. Agora vem o falso perdão, porque era como se os filhos de Jacó estivessem falando: perdoamos o seu erro, daremos ela para se casar. Mas na mente deles estavam tramando alguma coisa. Quando eles estão no período ali de descanso, vai vir Simeão e Levi e vão até a casa de Siquém. Lá eles matam Siquém, matam Amor, matam quem estava na casa e trazem Diná para casa de novamente. Ou seja, eles deram um falso perdão. Falaram que perdoaram, mas depois voltaram atrás para poder executar aquilo que estava na mente. Dessa mesma forma, tem muitas pessoas que às vezes estão no nosso meio, dizem que vão perdoar, falam do perdão, mas estão exercendo um falso perdão. Não estão perdoando sinceramente. É por isso que muitas pessoas vão dizer: eu posso perdoar, mas eu não devo estar com essa pessoa. Não existe perdão se você diz que não pode estar comungando com a pessoa. Ou achamos que no céu terão repartições para dizer: aquele ali foi mais perdoado, esse aqui foi menos perdoado. Não, lá quem foi perdoado e quem perdoou estará no mesmo ambiente adorando ao Senhor. Mas se nós dissermos perdoamos e o irmão se arrependeu e nós realmente no coração não estivermos perdoando, quem se arrependeu estará no céu glorificando o Senhor. Mas quem não perdoou estará clamando dentro do inferno. Essa é a realidade, porque não podemos dizer que perdoamos e não queremos comungar o mesmo Senhor juntos. Não existe essa, porque isso é um falso perdão. Nós devemos olhar e entender que quem não perdoa, ele ainda precisa arrepender também. Existe um falso arrependimento. E nós vamos olhar para o livro de Êxodo, capítulo 8, onde os israelitas
estão no Egito. Eles estão sendo escravos. E toda vez que entrava uma praga ali, o faraó falava para Moisés: deixarei eles ir. Mas depois ele voltava atrás. Toda vez que vinha uma praga que o faraó pedia para Moisés orar a Deus, Moisés orava, Deus deixava, fazia o povo sair para olhar aquilo que estava acontecendo, e o faraó dizia: não vou deixar sair novamente. E assim chega a última praga. Parece que o faraó está olhando e dizendo: eu me arrependo de deixar esse povo preso, porque eu estou tomando prejuízo com esse povo aqui dentro do Egito. Então eu vou deixar sair. O povo sai do Egito, nós vamos ver que o faraó agora olha para o povo, ele vai atrás para trazer eles novamente escravizados. Ou seja, ele está tendo um falso arrependimento. Ele não se arrependeu de deixar o povo lá dentro. Ele está se arrependendo de deixar o povo sair. E quantas vezes nós estamos vendo pessoas no nosso meio que eles estão exercendo um falso arrependimento. Dizem que não vão mentir mais, mas voltam mentindo novamente. Dizem que não vão roubar mais, mas voltam roubando novamente. Dizem que não vão trair mais, mas voltam traindo novamente. Nós precisamos olhar para essas coisas que estamos fazendo e nos arrepender sinceramente, porque não adianta nós louvar, não adianta nós cantar, não adianta nós pregarmos se nós não estamos exercendo aquilo realmente que nossos lábios estão falando. Porque muitas das vezes nós pregamos alguma coisa e estamos vivendo outra. Não adianta falar que perdoa, mas não perdoa. Não adianta falar que se arrependeu, mas realmente não está se arrependendo. E quando nós vemos aqui, versículo 14: porque se perdoarmos os homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Como podemos nós receber o perdão de Deus se nós também não estamos perdoando? Como é que nós pediremos perdão ao Senhor se nós também não sabemos chegar para alguém e entregar o perdão? Nós dobramos nossos joelhos todo dia e pedimos: Senhor, perdoa as minhas falhas, os meus pensamentos, os meus pecados. Mas quando chega a hora de nós te perdoarmos, nós nos retraímos, nós nos ocultamos. Aí nós devemos pensar: será que realmente o Senhor ele tem nos perdoado? Será que realmente o Senhor ele tem olhado para nós e entregado o perdão para nós? E nós andamos livremente dizendo: o Senhor é Deus de perdão. O Senhor perdoa se nós não sabemos perdoar os nossos ofensores. Tem muitas pessoas que andam conosco, muitas das vezes falham conosco, mas nós devemos perdoar. Nós não precisamos andar com pessoas que insistem em nos acusar, que insistem em fazer mal para nós. Mas a pessoa que realmente mostra o verdadeiro arrependimento, nós precisamos abraçar, nós precisamos estar junto. Pessoas que às vezes têm casais, que às vezes o seu cônjuge continua agredindo, continua falando palavras horrendas, mas a pessoa própria diz: não, eu vou continuar. Dentro do nosso trabalho, muitas vezes o patrão, ou seja quem for, fala palavras desprezíveis, nós falamos: eu preciso de trabalho, eu vou continuar. Mas dentro da casa de Deus, não. Me feriu, eu vou sair da igreja. Me feriu, eu não vou falar mais com ela. Por que nós só tratamos isso no ambiente eclesiástico? Mas dentro do nosso trabalho, não. Se nos feriu, nós vamos voltar, vamos trabalhar 10 anos com a pessoa nos acusando, nos ferindo, mas vamos ficar. Dentro da nossa casa, a pessoa vai falar coisas ruins para nós, mas nós falamos: eu vou até a morte porque eu estarei na minha casa. Mas dentro do ambiente eclesiástico, nós falamos: me traiu, me fez mal, eu vou me separar. Mas no céu não vai poder dizer isso. Me traiu na terra, eu tenho que perdoar, porque lá no céu nós estaremos juntos. Me traiu na terra, eu vou perdoar, eu vou amar, por causa para o céu onde eu vou, eu quero que ele vá também. Me traiu, me feriu, me acusou, mas para o céu, para onde ela vai, para onde ele vai, eu quero estar junto com ele ou com ela também. É por isso que o Senhor ele traz essa palavra aos nossos corações. Precisamos perdoar sinceramente, não é só com o lado, mas é com o coração também. Não é só com a mente, mas é com toda a sua vida. É por isso que muitas das vezes nós não conseguimos estar unidos pela falta de perdão e pela falta de arrependimento sincero no coração. Nós estamos vendo
que muitas das pessoas às vezes gostam de falar, como foi dito aqui, com bom, com suave é. Os irmãos, vivam a união. Que bela canção, ou que belo poema que o salmista escreveu. É lindo quando nós falamos isso, como é bom e suave, os irmãos, estarmos em união. Como é bom estarmos adorando ao Senhor na casa de Deus, mas falamos isso, mas a igreja cada vez mais vai se diminuindo. Porque muitas das vezes tem pessoas que estão doentes na casa do Senhor. Precisam às vezes de uma visitação. Mas o irmão pensa, não, quando ele estiver melhor, ele vai para a igreja e eu vejo ele lá. Muitas vezes tem pessoas com seu íntimo abalado, está expressando que não está bem, mas não tem ninguém corajoso ou corajoso o suficiente para pegar e poder abraçar. Temos visto isso em muitas lideranças, que quando as pessoas não vão para a casa do Senhor, eles não se importam, mas quando faltam com seus deveres de oferta ou dízimos, são os primeiros a estarem falando no microfone. Estamos parando de se preocupar mais com as pessoas, se preocupando mais com o bolso das pessoas. Estamos parando de se preocupar com as pessoas e estamos preocupando com o dom das pessoas. Chamamos a pessoa pelo dom, chamamos a pessoa pela voz que ela tem, mas não chamamos a pessoa porque queremos ela próxima de nós. Nós precisamos se preocupar com as pessoas. Porque, como eu disse no começo, Deus só matou um animal e fez Adão e Eva saírem dali vestidos, porque eles se preocupavam com a vida deles. Quando nós vamos pegar o livro de Levítico, ali no capítulo 25, nós vamos ver que se uma pessoa ela tivesse um terreno e ela vendesse, dentro de um tempo, ela poderia recorrer novamente. Com o tempo que ela foi vendida, se fosse 1 ou 2 anos, mas se ela não conseguisse pagar, alguém da família dela poderia vir, dessa pessoa poderia vir com mais condições financeiras e comprar novamente. Mas se ninguém viesse comprar novamente, teria que esperar cerca de 50 anos, que seria dado o ano do jubileu, ou o ano do Yom Kippur, que seria o ano do perdão. Depois de 49 dias, eles esperariam o 50º dia. E ali seria dado o perdão das pessoas, os escravos seriam libertos e todas as terras seriam devolvidas aos seus antigos proprietários. Então eles precisavam esperar o tempo necessário para poder ter os seus bens novamente, se ninguém fosse ali pagar. Ou seja, o seu perdão estava sendo dado. Alguém poderia estar pagando. E nós estamos vendo que da nossa vida não foi diferente. Nós esperamos todo esse tempo. Crescemos, estamos vivendo. Adão viveu, não apareceu de todos os profetas maiores ou menores que surgiram. Ninguém podia pagar o perdão. Ninguém poderia vir e escorrer o seu sangue, porque todos tinham sangue pecaminoso. Todos tinham uma falha. Até o próprio Davi, ele disse, de um ventre eu fui gerado, e no perdão e do pecado eu nasci. Demonstrando que todo ser humano, ele tem uma raiz pecaminosa. Então nós vamos ver que agora aparece Jesus Cristo na história. De todo o tempo, todos procuraram alguém para estar podendo perdoar. Levaram os animais no tabernáculo para poder perdoar aquela falha momentânea. Levaram o sumo sacerdote para poder perdoar aquela falha momentânea. Cresceu o templo foi construído, ali fizeram várias ofertas, levaram para poder pagar um perdão momentâneo. O templo foi destruído, mas quem aparece é Jesus. Alguém olha para ele e vai dizer, nesse homem não tem falha, nesse homem não tem mácula. É ele que vai vir para perdoar. Quando a Bíblia diz que Jesus vem até João para ser batizado, João vai olhar para ele e vai dizer, eis aí o Cordeiro de Deus para perdoar o homem do seu pecado. Ele não tem mancha, ele não tem mácula, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias.
O homem até aquele momento sempre buscou se justificar, mas Jesus estava vindo para dizer: sou eu que te justifico, sou eu que te purifico de todo o pecado, sou eu que pago o preço pela sua vida. Quando nós estamos vendo Jesus ser erguido ao madeiro, é Ele dizendo: eu estou sendo exaltado até esse altar para ter o sangue derramado pela vida de vocês. No Antigo Testamento tinha alguns animais tendo seu sangue derramado, mas na Nova Aliança é Jesus que está tendo seu sangue derramado para pagar o preço do nosso pecado. Nós não se auto-justificamos, mas se até Jesus olhou para o céu e disse: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus está dizendo: meu Deus, nós precisamos de perdão. Se Jesus não estava falando de perdão, porque nós não precisamos também pedir perdão? Se Jesus estava perdoando, porque nós não podemos perdoar também o nosso próximo? Jesus não precisava pedir perdão. Jesus nunca teve pecado, mas ele se auto-fez pecador. Então ele se auto-fazendo pecador e está dizendo: meu Deus, eu preciso de perdão. Para que nenhum ser humano pudesse olhar para ele e dizer: Jesus não pediu perdão, mas ele disse: eu vou pedir perdão, porque eles vão ser o meu espelho, eles vão precisar de perdão também. Eu vou perdoar, porque eles vão olhar para mim como espelho e eles vão perdoar também. Jesus, ele deu todos os sinais para nós. Então eu digo: se te fizeram mal, perdoe. Se te acusaram, perdoe. Se você precisa perdoar, perdoe hoje. Se você precisa se arrepender, se arrependa hoje também. Porque hoje pode ser o último dia da sua vida. Hoje pode ser o último dia da vida que você precisa perdoar também. Nós precisamos liberar o perdão, porque até o perdão, ele sara feridas. Tem pessoas muitas das vezes feridas porque não sabem liberar o perdão. Tem pessoas muitas das vezes passando, às vezes, por dificuldades espirituais, porque não conseguem perdoar. E se nós não estivermos liberando o perdão, nós também não seremos perdoados pelo nosso sangue. Nós precisamos mais abraçar, nós precisamos estar mais juntos. Não serão eventos que nos irão aproximar, não serão festas que irão nos aproximar. Porque festa é de 1 ou 2, 3, dependendo de quantos dias, dependendo do lugar. Cada um vai para a sua casa. Mas a união é nós estarmos todo dia ali plantando o amor. É todo dia nós estarmos juntos. Essa semana foi dito aqui que em Atos vai dizer que os seus irmãos que tinham muito repartiam com quem não tinha também. Imagina alguém chegando naquela época na congregação e dizendo: eu não tenho alimento na minha casa, mas a igreja se reunindo e dizendo: não, vamos dividir com você. Mas já depois da outra semana a pessoa dizendo: vamos nos unir para adorar junto, porque sabemos que lá nós temos abraço. Vamos lá se reunir para adorar junto, porque aquele povo nos acolheu. Da mesma forma tem que ser nos dias de hoje. Tem pessoas entrando na casa do Senhor. Ninguém vem aqui à toa. Ninguém vem aqui apenas para passear. Todo mundo que vem aqui, ele vem por causa de uma necessidade. Se nós estamos vindo aqui porque precisamos do nosso Jesus Cristo. Se nós estamos vindo aqui é porque nós precisamos do perdão do Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos vindo aqui é porque nós precisamos da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem pessoas ímpias vindo nessa casa porque eles precisam da presença de Jesus Cristo. E eles só estão vindo aqui porque eles estão vendo Jesus nas nossas vidas. Nenhum ímpio virá na casa do Senhor se ele não vê Jesus Cristo na nossa vida. Nenhum ímpio vai vir na casa de Deus se ele não vê o Espírito Santo nas nossas vidas. Assim como ele precisa do perdão de Deus, nós precisamos do perdão de Deus também. Assim como ele precisa se arrepender, nós precisamos nos arrepender todo dia. E precisamos abraçar todos aqueles, independente do erro deles. Não comungaremos com os erros, mas ensinaremos, mostraremos a disciplina na palavra do Senhor, como devemos pôr diante do Senhor. Mas precisamos aprender o que é estarmos mais em união. Nós estamos esquecendo do nosso próximo, e isso precisa ser pregado na casa de Deus. Estamos esquecendo de pregar a comunhão e o arrependimento. É por isso que nós não estamos vendo mais a mensagem de arrebatamento da igreja.
É por isso que nós não estamos vendo mais a mensagem que nós retaremos no reino de Deus. Nós só estamos pregando terra, nós só estamos pregando lucros, finanças nessa terra, mas nós estamos esquecendo da mansão celestial. Devemos nos lembrar por que nós chegamos na casa de Deus. Alguém um dia pregou para nós sobre o arrependimento e nós olhamos para dentro de nós e dizemos, eu preciso me arrepender. Alguém pregou um dia para nós que nós precisamos perdoar e nós dizemos, preciso perdoar. E por isso nós estamos todos aqui, desfrutando do amor de Deus. Adão saiu de dentro do jardim, mas a presença de Deus não saiu de perto dele. Nós precisamos exercer o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro perdão, porque Judas ele poderia receber o perdão de Jesus, mas ele se precipitou para se matar. Ele não recebe o perdão porque ele se suicida, mas ele poderia receber o perdão de Deus. E tem muitas pessoas se precipitando em fazer coisas erradas, porque acreditam que não tem mais o perdão de Deus. Mas Deus tem o seu perdão infinito. E maravilhosa é a sua presença. Nós podemos falhar com Ele, mas Ele não falha conosco. Nós podemos dizer, eu sairei da presença do meu Deus, mas Ele não sai de perto de nós. Jonas pensou, eu sairei da vontade de Deus, mas a vontade de Deus não saiu de perto de Jonas. Portanto, ele pregou em Nínive, o povo ninivita era o pior povo daquela época, se arrependeram. Mas depois de uma cerca de 100 a 150 anos, o povo não se mantém no arrependimento, e toda aquela cidade ela é devastada, porque eles não mantiveram no arrependimento dos seus pais. Nós precisamos nos arrepender, mas viver na prática do arrependimento. Nós precisamos perdoar, mas viver na prática do perdão, porque nós estaremos exercendo aquilo que Jesus nos mostrou. Não viveremos com quem insiste em nos fazer mal. Seremos tolos em fazer isso. Mas precisamos ver quem é que está se arrependendo verdadeiramente, para nós andarmos de mão junta, porque quando a trombeta soar, nós iremos para a casa de Deus.